este é o podcast Sente o Clima, um podcast sobre mudanças climáticas feitos por alunos da meteorologia do IAG USP. Eu sou a Débora. Eu sou o Guilherme Fernandes. E eu sou a Letícia Souza. E hoje, no nosso segundo episódio, falaremos sobre um tema muito importante atualmente, que é negacionismo e desinformação. Principalmente por vermos tantas desinformações e fake news sendo disseminadas. E para falar sobre esse assunto, temos um convidado super especial, o doutorando em biodiversidade, Eric Caldas Xavier. Olá, Eric. Poderia se apresentar, por favor? Oi, Débora. Oi, Guilherme. Oi, Letícia. Primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é muito bacana aqui ter essa oportunidade de a gente falar sobre esse assunto. Como você disse, eu estou fazendo meu doutorado em biodiversidade no Programa de Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais. Estamos propondo redes de hábitats para as espécies ameaçadas, considerando as mudanças do uso do solo no futuro e as mudanças climáticas, né, que vão afetar esses espaços. Tudo isso para a gente ter áreas prioritárias para restauração, para conservação. Eu trabalho há mais de 12 anos, né, sou biólogo, trabalho há mais de 12 anos com meio ambiente, conservação da biodiversidade, mas a minha vida pela ciência, ela vem desde a infância. Eu tenho uma relação assim muito próxima com a ciência, uma admiração pela ciência, e por isso que é super importante a gente estar aqui com esse tema hoje com vocês. Muito bacana, Eric. Bom, gente, hoje o nosso bate-papo, né, como sabemos, vai ser um pouco polêmico, se preparem. Mas, assim, acho que é de suma importância a gente dar ênfase para isso, porque a gente realmente está vivendo num momento bem complicado. E, para começar, nós vamos iniciar com o Guilherme falando um pouco sobre o que é negacionismo. Bom, negacionismo é basicamente um termo utilizado para se referir a pessoas, grupos de pessoas, movimentos que de alguma forma negam a realidade, negam fatos cientificamente comprovados e muitas vezes tentam gerar novas teorias para comprovar como funciona, como o mundo funciona. Só que eu diria que negacionismo é quase que uma crença, porque as pessoas formam grupos realmente para tentar buscar evidências que comprovem as suas teorias malucas. Então, vou aproveitar aqui essa fala do Guilherme. Ele falou muito bacana assim, que ele colocou sobre a pessoa acreditar. É bom nessa conversa a gente já diferenciar uma coisa: o negacionista do cético, né? O ceticismo é quando você tem uma dúvida saudável, né, diante de falta de evidências, né? Então você busca construir, né, essas lacunas, você buscar as informações para você compor as lacunas pela busca da realidade, né? O cético na ciência, a ciência tem o papel de tentar explicar a realidade, né? Explicar o mundo real. O negacionismo, a negação, é uma dúvida intencional, mesmo que seja subjetiva, diante da esmagadora quantidade de evidências confiáveis. Então, o cético, ele se pauta pela dúvida. Ele duvida das coisas e aí ele constrói, né, a realidade buscando preencher essas lacunas. O negacionista, ele é, acima de tudo, um crente não no sentido, né, de uma parcela de religião, mas da pessoa que ela acredita. Porque quando ele nega alguma coisa, quando ele estabelece uma dúvida, diferente do cético, o cético ele está desapegado de qualquer outra crença, ele questiona a realidade para tentar aperfeiçoar ela, o negacionista ele já tem a verdade dele pronta. E normalmente essa verdade dele está apoiada no mundo fantástico, né? É um mundo mais maravilhoso. A gente vai ter um mundo de fadas, um mundo de sereias, um mundo de terra plana, um mundo de conspiração, de um universo conspiracionista, que ele é muito mais divertido que o mundo real, que para ele pode ser um mundo um pouco chato, um pouco enfadonho, né? Então ele constrói aquela realidade paralela. O negacionista, essencialmente, ele vive numa realidade paralela. E quando você conversa com pessoas que têm um perfil negacionista, você percebe assim que mundo que essa pessoa vive, porque ela constrói coisas, ela acredita em coisas, e ela tem grande dificuldade depois de abrir mão daquelas crenças que ela tem. E aí, mais do que tudo, ele passa a acreditar que ele está desafiando o status quo.
que foi criado um mundo que está estabelecido daquele jeito, com regras, e a ciência diz que as coisas são de um jeito, e ele se sente como ele e o grupo dele, como revolucionários que estão desafiando o status quo, estão desafiando o consenso científico, desafiando os políticos que mentem, desafiando os governos que nos enganam. E aí eles têm na internet um oráculo daquilo que ninguém mostra. Então, tudo que ele vê na internet que contrapõe esse consenso, aquilo, a realidade normal, tudo que parece mais com aquela realidade paralela dele, que é aquilo que ninguém mostra, ele passa a absorver aquilo e acreditar. Então, ele nega tudo aquilo que for contrário àquela crença que ele tem. E isso, nas mudanças climáticas e nas questões ambientais, ele é super grave, né? Porque você traz consequências, principalmente quando essa postura de negacionismo ela está enraizada na mente de pessoas que têm poder de decisão. Uma coisa muito curiosa para não dizer trágica, sobre pessoas, movimentos negacionistas, é que muitas vezes eles tentam buscar uma evidência que eles chamam de científica para comprovar as próprias teorias, e quando alguma coisa não bate, em vez de mudar o modelo, eles mudam a realidade. Então, por exemplo, tem um documentário que eu assisti um tempo atrás chamado A Terra é Plana, que é um documentário que conta como pensam as pessoas que acreditam que a Terra é plana, e tinha um grupo de cientistas, entre aspas, que queria usar um giroscópio para provar que o planeta não estava girando, né? Que a Terra é plana, não é um globo, porque se fosse um globo, o giroscópio se movimentaria girando, se não me engano, 15 graus por hora, que é a rotação da Terra. E eles fizeram um experimento, compraram um giroscópio de milhares de dólares, e o giroscópio mostrou 15 graus por hora. Em vez de dizer que sim, a Terra é redonda, eles falaram, não, isso é o movimento do céu, o movimento, é a energia do céu, das estrelas, que está influenciando o movimento do giroscópio. Isso que você falou, Guilherme, ele tem um nome. É uma falácia lógica. Quem estiver nos ouvindo aí nesse podcast, pesquisem falácias lógicas. Vocês vão ver uma lista de falácias lógicas. Essa que o Guilherme deu exemplo aqui, ela tem um nome, que ela é o atirador do Texas. Qual que é a falácia lógica do atirador do Texas? Ele atira, ele está num galpão, e ele atira para todos os lados desse galpão. Então ficam com marcas de bala em todos os lados do balcão. Todas as paredes desse galpão. E aí depois ele vai lá e pinta os alvos no local onde os tiros acertaram. Então, é um esforço que dessa falácia lógica de tentar ajustar os dados à sua crença. Porque vamos lá de novo naquela base do negacionista. Ele acredita em algo. Então, ele vai construir as coisas com base naquilo que ele acredita. Então, ele vai tentar ajustar os dados para aquilo que leva em conta. Se tiver 10 pessoas falando sobre algum assunto, 9 falar alguma coisa que contrapõe aquilo que você acredita, e uma for a pessoa que falar, você vai se lembrar daquela, você vai se referir àquela. Vamos voltar então ao nosso tema. Se você tiver 99% dos cientistas do planeta falando num relatório, né, o IPCC, sobre mudança climática, e for um cientista no Jô Soares falar sobre mudanças climáticas, a pessoa leiga, que ela não lê os relatórios, que ela não acompanha décadas de estudos sobre clima, sobre mudanças climáticas, e aquele cara falou de uma forma tão bonita, e ela bater com aquilo que ela acredita, com a experiência que ela tem da vida dela de mundo, ela fala, pô, esse cara tá sabendo das coisas, esse cara é foda. E ela vai replicar, vai mandar esse vídeo, e esse cara faz um estrago, e daqui a pouco ele tá dando palestra pro agronegócio, entendeu? Para pessoas que vão fazer um debate, e tem mais gente da USP, né, dando palestra para o agronegócio, que ele vai fazer o quê? Qual que é o argumento dele? Abrir o debate. Pera aí, abrir o debate com quem? É um debate científico? Ou é um debate para todo mundo falar sobre tudo, né? Eric, você tocou, assim,
num assunto que, olha, eu até dei risada aqui, porque eu falei, gente, isso foi comigo, isso foi comigo, de verdade. Eu estava no segundo ano da faculdade de engenharia ambiental, minha primeira graduação. E eu tive essa experiência incrível de ter essa palestra no meu segundo ano. E assim, na universidade. E eu fiquei assim, gente, mas o que eu tô fazendo aqui então? Porque assim, mostrava os dados lá, né? Falava aquela coisa da pessoa fazer aquele circo, né? Não, isso aqui, olha, não existe. Isso aqui é tudo falácia. Isso aqui, ó, tem um monte de cientista falando coisa que não existe. E aquilo, eu fiquei assim, chocada, porque eu falei, como que um cientista vem aqui e fala tudo isso contra tudo que já estão falando há muito tempo? E sim, tem relatórios, tem base empírica, né? Não é embasamento empírico mesmo, não é algo que tiraram da cartola. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu comecei a pesquisar sobre, nessa época, e eu fiquei chocada, porque a quantidade de pessoas que acreditavam naquilo, e aquilo não era dele, né? Isso vem de outro cientista, né, daqui do Brasil, que é o pioneiro na área do negacionismo, o negacionismo climático, né? E aí aquilo me fez questionar muita coisa, questionar por que eu estava fazendo faculdade, por que eu estava fazendo aquela faculdade, por que aquilo era daquele jeito, por que todo mundo não sabia aquilo, nossa, eu falava, nossa, que absurdo, então se isso é verdade, todo mundo tem que saber, né? E aí depois eu falei, não, eu vou pesquisar, porque né, eu sou dentro da universidade, eu preciso ter uma postura de cientista, eu preciso pesquisar, eu preciso duvidar, eu não posso acreditar em tudo. Mesmo que se algum cientista fala, você tem que pesquisar, você tem que duvidar e você tem que ir lá e pesquisar com fontes seguras, né? Não é tirar da cartola, não é tirar de algum WhatsApp, de alguma informação que veio da família, alguma informação que veio do além. Então, eu tive essa experiência e meus colegas tiveram também. E alguns deles ainda acreditam nisso. E eu fiquei, assim, chocada de saber que alguns acreditam. E falei, caramba, gente, depois de anos, né, de curso e ainda né, trabalhando na área, né, vendo tudo acontecer, ainda assim, né, não teve aquela coisa de vou pesquisar, vou me aprofundar para saber como é que está funcionando isso, se isso é verdade ou não, se o que eu estou duvidando é certo ou não. Então, eu queria compartilhar, porque, assim, você falou isso, eu falei, gente, eu passei por isso. Eu passei, assim, na pele. Foi horrível. E essa desinformação, eu acho que toca num ponto muito crucial da sociedade brasileira, já que a gente está no Brasil, né? Porque ter esses tipos de pessoas negacionistas, eles trazem uma injustiça muito grande para as pessoas que sofrem, né? Por exemplo, as comunidades quilombolas, comunidades indígenas, porque você imagina, a grande parte da população brasileira não tem tanta informação, não tem tanta educação de qualidade. Então, é o que basicamente o Eric falou. Aí você vê uma reportagem lá no Jô Soares, ou em algum outro programa, um talk show importante, assim, e daí a pessoa traz um peso tão forte para o que ela está falando ali, que a pessoa trata aquilo como real, e daí isso daí se junta com as fake news, e daí, isso acaba, sabe, indo para proporções gigantes, assim, do tipo, a pessoa, cara, eu não vou ligar para emissão de carbono, eu não vou ligar para nada, porque, cara, isso não existe, o cara lá da televisão falou isso, então um vai falando para o outro, então isso vira uma bola de neve gigante, sem precedentes, e acaba tocando justamente os pequenos, assim, né, as pessoas que realmente são desprovidas, aí principalmente socialmente, porque, querendo ou não, isso vai afetar eles. Essa tua fala é muito legal, Letícia, porque ela traz a seguinte situação. Quem sofre menos, sente menos e acredita menos. O que eu quero dizer com isso? Tem um estudo super legal que eu usei no meu mestrado, que ele busca uma relação entre a queda de civilizações. Ele busca uma explicação para o colapso de civilizações. Civilizações que a gente conheceu há pouco tempo, né? Grandes impérios. E qual que foi a relação que a gente primeiro pensa, né? A gente pode pensar que foi
desastre climático, ou foram guerras, ou foi fome, ou foram revoluções que derrubaram essas civilizações. Mas ele coloca que atrás disso tudo, que isso aí não são causas, são consequências, que é o quê? Quando você tem um uso de recurso natural, que esse recurso natural ele vai ficando mais escasso, e aí você vai tendo o uso do recurso natural, e também conforme você vai tendo o consumo desse recurso natural, parcela da população ela consegue acumular mais esse recurso, e ela enriquece mais. Você forma as elites, né? Elite financeira, né? Não intelectual, necessariamente. Muitas vezes está relacionado, mas não necessariamente. Então você forma uma elite financeira, que ela acumula os recursos, e que ela tem o sacerdote na mão, ela tem o imperador na mão, ela tem o faraó na mão, e ela tem os militares, né, os que comandam as forças, e é quem toma a decisão. Com essa separação, então, você tem a formação dos comuns, dos plebeus, né, da classe mais baixa. Conforme essa linha dos recursos naturais ela começa a baixar, os tomadores de decisão, como eles têm uma grande quantidade de recurso acumulado, eles demoram muito mais para perceber essa diminuição de recurso. E a população mais pobre, ela já começa a sentir imediatamente. Isso pode levar à guerra, pode levar à revolta, à revolução, você pode levar até ao colapso do recurso natural e da civilização, como Ilha de Páscoa, por exemplo, como, por exemplo, Crescente Fértil no Egito. Só que você tem situações que esse colapso de uma vez acaba, e muitas vezes ele pode até retomar. E aí você tem essa civilização que ela acaba sendo englobada por uma outra e tudo mais, e depois vem as consequências. Mas qual que é, então, a relação? Quem toma a decisão, classe média alta, tem mais dificuldade de perceber sintoma de qualquer coisa. Sintoma de doença, sintoma de fome, sintoma de mudança climática. Então é muito mais fácil porque ela não vive isso, e ela parte da experiência pessoal dela, que é uma outra falácia lógica, ela parte da experiência pessoal dela de que aquilo é mentira, de que não tem ninguém passando fome na rua, de que não tem ninguém morrendo de Covid, de que não tem ninguém doente, ou de que não tem mudança climática, que não tem desmatamento, que não tem falta de recurso, porque ela tem abundância, ela tem assistência e ela tem saúde. Então, quando os tomadores de decisão percebem que a coisa está mal, é porque já foi, já colapsou. A grande diferença das outras civilizações para essa é que agora é uma civilização global. Não tem uma coisa de uma civilização cai, uma outra emergente vai e ocupa. Não, é uma civilização global. Isso é uma relação de quebra de civilização, de colapso de planeta. Porque a conta não fecha. Recurso natural é limitado. Desenvolvimento, PIB, crescimento ilimitado, não fecha a conta. Economista sabe disso, não vai fechar. Só que você nega porque você ou não sente, ou você nega porque você tem má fé, né? Porque você tem interesses, ou você nega por vaidade também, né? Tem gente que ela gosta de negar porque ela ganha espaço, ela conquista nichos políticos e econômicos, né? Então é esse que é o cenário. E aí tem graves consequências, como eu falei, quando você tem quem toma a decisão com esse tipo de pensamento, porque aí ele passa a se respaldar o quê? Por grupos místicos, gabinetes paralelos e assessores sem informação que vão estar ali assistindo essa pessoa, que ela é uma completa ignorante, às vezes, numa situação de poder. Bom, é importante, né, a gente citar isso sobre informação, chegar a informação, né, nas pessoas, porque a gente vê dados, assim, alarmantes, né, que a informação geralmente não chega, né, nas pessoas que com condição financeira menor, né, com condição também intelectual menor. Por quê? Porque a educação, às vezes, não chega ao mais pobre, não chega, assim, às vezes não chega mesmo, e é difícil, assim, entrar nesse assunto, porque foi quando, acho que foi no episódio piloto, eu comentei que quando a gente vai conseguir melhorar, né, quando a educação básica mudar, quando começar desde o começo, as coisas vão começar a mudar lá de baixo. E como que a gente muda se a gente não consegue acessar nem as comunidades mais pobres, mais afastadas, né? Débora, o que você falou sobre a educação básica, ela é importante, porém, quem lê o relatório, quem lê pelo menos notícias sobre, a gente tem uma coisa assim, de 10 anos para resolver, sabe,
metas de 10 anos para reduzir a zero, mudança, emissão, ou metade, cada um tem lá suas metas. Coisa de 20 anos para alguma coisa acontecer, 2050 já ter alguns problemas já que vão acontecer, mesmo que faça mudanças agora. E uma coisa que eu sempre falo é que apostar nas crianças é um erro. E não estou dizendo que você está errada, tá? É um erro porque a gente aprende isso e a gente fala muito sobre isso, que é o quê? O futuro está nas crianças. Eu digo para vocês que o futuro não pode estar nas crianças porque não dá tempo das crianças crescerem, serem instruídas, fazer uma faculdade, ocupar postos de liderança para fazer a mudança. O futuro está na nossa geração. O futuro é agora. Porque você vai ter também um comodismo, né? Quando você aposta nas crianças também, é um pouco de covardia também apostar em criança, que as crianças vão fazer a mudança. E aí tem uma outra coisa que a gente aprende na escola, e na faculdade, e no meio, que a gente fala assim, que é o faça a sua parte. Isso é uma coisa que eu critico muito. Não adianta você fazer a sua parte. Não adianta você estar tendo crise hídrica, você vai lá, vai escovar o dente em menos minutos, vai tomar o banho, só fazer xixi no banho, né? Quem lembra de xixi no banho? Faça xixi no banho, né? Economiza a descarga. Não adianta, porque só você fazer meia dúzia de filiados aqui do nosso grupo ambiental, da nossa seita ambiental, não vai fazer mudança. E você apostar que a população ela vai conseguir quebrar toda essa falácia lógica, toda essa dificuldade de argumentação, vai vencer as fake news, vai passar a ser instruída de forma que ela vai conseguir entender que ela tem que fazer xixi no banho, que ela tem que escovar o dente mais rápido, ou que ela tem que parar de comer carne, sabe? Ou que ela vai ter que mudar o estilo de vida, ou que ela vai ter que deixar aquilo que ela sempre gosta, reduzir. E mesmo que ela faça, se lá, lembra da elite, dos grandes que tomam decisão, se eles não mudarem isso sistematicamente, e não só em relação ao seu estilo de vida, mas em política pública, cumprimento das metas, parar desmatamento, não adianta eu economizar água aqui em Curitiba, sendo que vai continuar o desmatamento lá na Amazônia, que manda água aqui para o Sudeste, para o Sul-Sudeste, para o Centro-Oeste. Sabe? Não adianta eu fazer minha parte se não tiver a estrutura de fiscalização para combater desmatamento na Amazônia. Então, só para reduzir assim, a gente tem que fazer a nossa parte, por quê? Primeiro, para a gente poder falar. Eu não posso estar aqui falando com vocês sobre uma coisa que eu já não vivo. Beleza, a hora que eu estou fazendo a minha parte, estou respaldado para poder falar. É só para isso que serve. Porque se o resto é só para fazer a gente dormir tranquilo no travesseiro, achar que está fazendo a parte e o mundo está mudando. Falando disso o futuro é as crianças, o futuro é a gente, eu diria que o futuro são todos os 7,9 bilhões de pessoas no mundo. Eu diria que todo mundo, independente de qualquer fator, tem que ser conscientizado, tem que fazer alguma coisa. Eu, particularmente, sou do tipo de pessoa que acha que toda mínima ação pode fazer algum impacto positivo. Então, eu diria que todo mundo tem que fazer sua parte e a gente também tem que, como aqui divulgando, tentar atingir o maior número de pessoas possível para que a gente consiga ver alguma mudança significativa. E aí, a gente atingindo pessoas, digamos assim, da classe mais baixa da sociedade, essas pessoas podem fazer mais barulho e atingir os tomadores de decisões, os donos de empresa, os governantes. E eu acredito que é assim que a gente vai começar a ver uma mudança significativa. Eu concordo 100% com o que vocês falaram. O que eu citei, na verdade, foi assim, uma coisa que eu pensei há um tempo atrás, né, que a gente tem que ir na raiz do problema, mas a raiz do problema não é só educação básica, né, a raiz do problema está muito além disso. Só que o que eu pensei, bom, para a gente começar a mudar já as coisas que vão acontecer daqui para frente, a gente tem que mudar a sociedade em si, né, a gente tem que mudar o jeito de pensar das pessoas, né,
como que a gente muda o jeito de pensar as pessoas, sendo que a gente está falando negacionismo e as pessoas acreditam em terra plana ainda, sabe? Ou que as vacinas não funcionam. É difícil. A gente está fazendo esse podcast justamente para isso, para a gente conseguir atingir pessoas de todas as idades, falando de uma forma mais tranquila, né? Sem muitos termos científicos, para as pessoas não ficarem perdidas, né? Porque a gente quer atingir todo mundo, de toda a classe intelectual e social. Mas eu entrei nisso da educação básica, por quê? Porque, assim, eu fui atingida diretamente por isso, quando eu estava na educação básica, eu estava no ensino fundamental, e já falavam para mim, olha, a gente não pode jogar lixo na rua, olha, isso acontece assim, se você jogar lixo, vai ter uma enchente, a enchente vai entrar na sua casa. Ou você vai ser diretamente impactada por alguma outra coisa, sei lá, chuva intensa ou seca. Ah, você não tem alérgica? Então, isso vai acontecer. Você vai ser atingida por uma seca extrema e isso na sua idade. Isso você tendo 8 anos, em menos de 20 anos, isso vai acontecer. Está acontecendo. Então, assim, eu, mesmo estando na educação pública, desde sempre eu estive na educação pública, eu fui impactada positivamente por isso, né? Eu tive essa informação e eu consegui passar para os meus pais. E meus pais não ligavam muito nessa época, eu tive que cobrar, encher o saco, né? Meu pai e minha mãe já faziam coisas assim, queimar lixo, coisas, né? Queimava lixo no fundo de casa, ou não separava, ou jogava lixo na rua. E aí eu comecei a falar isso para eles, e assim, mudaram completamente o comportamento. Então, assim, eu concordo que a gente tem que fazer a nossa parte, sim. Só que, assim, disseminando informações, né? Não só fazendo a nossa parte dentro de casa, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte dentro de casa, sim, com toda certeza, eu acho que é importante, mas só isso não é o suficiente, nunca será. Você tem que impactar pessoas além do seu nicho, né? O que a gente está fazendo aqui é justamente isso, eu acho que é importante a gente continuar fazendo esse tipo de coisa. Passar informações verdadeiras, né? Com embasamento científico, e tentar chegar com o maior número de pessoas sabendo da verdade, né? Sabendo do que está acontecendo. Você tocou no ponto perfeito, Débora, porque você atribui o quê? Você atribui a responsabilidade à sua capacidade. Esse podcast, por exemplo, o podcast, vocês têm condições de fazer um podcast? Então você tem responsabilidade de você pegar nesse podcast e disseminar informação. Se você é uma pessoa que se tem acesso aos meios de comunicação, você tem responsabilidade de fazer isso. Se você é professor, você tem a responsabilidade quanto professor de fazer aquilo. Se você só tem vizinhança, mas você sabe disso, você tem a responsabilidade de você propagar isso na tua vizinhança. Se você só tem a sua capacidade de poder fazer a tua parte, de fazer o lixo reciclado lá, ou então você economizar água, se é só isso que está ao teu alcance de fazer, então essa é a tua responsabilidade. Porque pessoas em situação de miséria, elas nem conseguem fazer a parte dela, porque elas estão buscando só a sobrevivência. Então, assim, então faça a sua parte 2.0, faça a mudança, né? Vote melhor, se informe melhor, informe os demais, contraponha quando você ouvir absurdo, não fica quieto, tá ouvindo absurdo? Não, contrapõe, não tenha medo de apanhar, não tenha medo do debate. E se posicione. Tem muita gente que não se posiciona, mesmo sendo pessoas boas. Então, quem não se posiciona, posicionado está. Então, esse podcast aqui, ele tem um papel muito grande de falar sobre ciência, né? E aí, quando vocês colocam, por exemplo, que a ciência, e ela está muito relacionada, então, a tudo isso que a gente está discutindo, né? Porque a pessoa que ela é negacionista, ela nega a ciência. Tem a seguinte situação que a ciência ela vai tentando explicar a realidade, né? Ela vai construindo com tijolos, ela vai fazendo como liga os pontos, mas ela não tem todas as informações para construir. Então, você submete uma hipótese, e essa hipótese ela tem que ser testada, né? Ela tem que ser rebatida para que você consiga construir. Não é porque não tem uma informação, ou então porque apareceu uma situação que ela não bate muito bem com a hipótese, que a hipótese toda é descartada. Na verdade, você chegou num limiar, numa fronteira, que algumas coisas não se explicam, que você procura testar, você procura tentar explicar aquilo, mas você não pode descartar todo o processo.
Então, voltando também ao fazer sua parte, educação científica também, né? Às vezes não é só educação ambiental, as pessoas terem noção disso que a gente está falando, sabe? De que ciência se constrói por método. Ciência se constrói. Newton falava, né? Só estive no ombro de gigantes. Você se constrói com base no que os outros construíram por séculos. E não é porque uma coisa não está batendo que você desconsidera. Teoria da relatividade geral e a teoria da física quântica, elas não batem, né? Eles tentam buscar uma teoria geral. Não é porque não está batendo uma coisa com a outra que você descarta as duas, né? Então, o ensino e esse papel de divulgação científica e de forma para o leigo que chega nas pessoas, ele é super importante. Belíssima fala, Eric. Eu acho que talvez não vou dizer para acabar com o negacionismo, mas para tocar as pessoas, né, fazê-las entenderem, eu acho que a gente tem que responder a pergunta: por que a gente pode confiar na ciência? E assim, a ciência, acredito que todo mundo já ouviu, que a ciência não usa opinião. Opinião não contesta a ciência. Mas a ciência também não é uma verdade absoluta. A ciência, ela tem um método que consiste em observar um fenômeno e desenvolver um modelo através de experimentos, através de observações, através de simulações, para descrever esse fenômeno. Eu vou dar um exemplo que eu acredito que seja fácil de entender, mas, por exemplo, nós três que somos estudantes de meteorologia, vamos supor que a gente desenvolva um modelo para fazer previsão do tempo. A gente desenvolve o modelo, a gente testa o modelo, a gente faz simulações com o modelo e ele está funcionando. Se a gente descobre uma situação em que o modelo não funciona, a gente altera o modelo para ele funcionar. É basicamente assim que a ciência funciona, desenvolvendo modelos para explicar todos os fenômenos, e se alguma coisa não bate, a gente muda o modelo de forma que ele funcione. Então, por exemplo, no caso das mudanças climáticas, a gente tem centenas, se não milhares, de modelos que comprovam a influência do ser humano no clima e no meio ambiente. Então, se eu faço uma medição aqui, alguém faz nos Estados Unidos, outra pessoa na Rússia, tem um modelo da Índia, um do México, e todas essas comunidades científicas se juntam e percebem que chegaram no mesmo resultado, ou num resultado muito próximo, se chega a um consenso. E, claro, eu disse, a ciência não é uma verdade absoluta, ela não é dogmática, ela pode ser contestada, mas você não contesta fatos científicos com opinião. Se você vai contestar algum modelo científico, você precisa de um embasamento científico para isso. Que você falou que me lembrou, né, que existem muitos relatórios, assim, e você vai ver, tem 400 cientistas. Como é que 400 cientistas vai revisar o método do outro, as análises, e vai simplesmente falar que colocar coisas erradas, assim, sabe, distorcer os parâmetros. Então, quando eu estava lendo, eu falei assim, gente, qual é o sentido de você falar? Porque, basicamente, você está falando que 400 pessoas que revisaram um método atrás do outro estão erradas, né? Aí eu estava lendo e um dos pontos principais que eles utilizam bom, basicamente, os países que já estão muito, muito desenvolvidos estão usando, né, dessas ciências, desses dados aí, para simplesmente diminuir o potencial, né, de desenvolvimento dos países mais pobres, no caso, o Brasil. Só que, tipo, então você está preocupado com o quê, na verdade, assim? Você tá preocupado com o dinheiro que entra no seu bolso, assim, né? Só que aí entra de novo ali no que o Eric falou, que as pessoas que têm menos condições ou são realmente as prejudicadas, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, e pessoas, né, que vivem realmente a extrema pobreza, são as pessoas que são mais afetadas. Então, na verdade, a pessoa está pensando para uma parte minoritária. E daí entra ali, né, a questão dos ruralistas lá, a bancada ruralista. Então, é muito, de novo, injusto, sabe, para a maioria das pessoas que realmente vive a realidade nua e crua. Porque é bem complexo, é um pouco revoltante também, assim, sabe?
Tá, deixa eu falar sobre isso então. Aí depois eu volto lá na fala do Guilherme, que eu vou dar mais uma dica. Dicas aleatórias que eu dou, assim, que a gente encontra na internet, coisa muito boa, né? Mas o que você falou também existe uma falácia lógica aí, que é o falso dilema. Você estabelece um falso dilema. E a gente vê muito isso assim. Eu sou a favor de tal coisa, eu sou contra tal coisa. Eu escolho A ou escolho B, C. A pessoa, ela fala assim, se você... você não gosta de fulano. Então você vai querer que aconteça tal coisa? Ou então, eu não voto em tal. Então, mas você vai votar em tal? Você é a favor de uma coisa? Então quer dizer que você é contra tal coisa, sabe? Como se existisse só duas coisas. É um preto no branco. E a dicotomia mais grave, e que tem a ver com o que a gente está falando, é a falsa dicotomia, o falso dilema de preservação e desenvolvimento. Conservação e desenvolvimento. Essa dicotomia, quando alguém fala, por exemplo, voltando à vacina, quando alguém fala, né, usar o exemplo do coronavírus, né, exemplo da pandemia, entre salvar vidas e gerar empregos, né, como se existisse uma dicotomia, se você pode fazer um, se fizer o outro. Sabe quem é assim? É quem não consegue juntar A com B, pensamento estreito, falta de neurônio, tem dois, um só pensa, um pensa outro, ele não tem capacidade de desenvolver e ter uma visão ampla. Jumento tem, né, cavalo tem, assim, aquele aparador dos lados dos olhos para não ver o lado, gente que é tapada, isso é o tapado, né, porque você tapa a visão periférica. Não tem visão periférica. Então, a pessoa, ou por má fé, ou por ignorância, ela tem um falso dilema de que ou você desenvolve, ou você preserva. Porque você supõe que todo desenvolvimento ele gera a destruição. E que toda conservação é incapaz de gerar desenvolvimento. Porque você não sabe nada sobre desenvolvimento e você não sabe nada sobre conservação. Você não tem noção nenhuma sobre economia, sobre produção, você não tem noção nenhuma sobre conservação e do potencial econômico que tem na conservação. Então você cria falsas dicotomias e você coloca a população, que ela tem menos informação ainda, nessa situação. Eu tenho que escolher um lado. E nesse lado que eu vou escolher, eu acho que eu vou escolher o lado que me põe a comida na minha mesa, que é o meu emprego, que é o meu salário. Então, você como se fosse entre o céu e o inferno, como se fosse entre a cruz e a espada. E o mundo não é raso assim, o mundo não é esse preto no branco. E aí, antes de eu já passar aqui para a nossa Débora, eu vou só aproveitar lá, voltar lá no Guilherme e fazer uma dica para vocês. Quem não viu, tem que procurar assistir. No Porta dos Fundos, e aí já vou falar de polêmica, vamos falar de Porta dos Fundos. Procura lá, Polêmica da Semana, com Rafael Portugal, quem nunca assistiu. É muito bizarro. Porque, assim, é uma simulação de um debate, onde eles trazem um especialista no assunto, vai lá, traz a Letícia, a Débora, o Guilherme, traz alguém que é especialista no assunto, e do outro lado do debate, um popular pego na rua, assim, nada contra o popular, mas ele não é especialista. Então, você vai ter um especialista trazendo estudos e dados construídos todo da ciência, e o outro com a tua opinião. Gente, é cômico, porque é trágico, entendeu? Porque a gente vê isso aí. Então, fica a dica, depois quem estiver ouvindo esse podcast, vai lá, Polêmica da Semana, Porta dos Fundos com Rafael Portugal, porque é isso que as pessoas estão fazendo, e vocês vão se divertir e perceber, se identifiquem às vezes, né? Será que eu tô ali do lado do bizarro lá, contestando as coisas com base em opinião? Vai lá, Débora. Entrando na fala do Eric, que ele falou sobre o tapado, né? A pessoa que não enxerga além daquilo que ela quer ver. Entrou num termo que eu vi essa semana que eu achei bem interessante, chamado greenwashing, que seria a lavagem verde, que que é análogo ao brainwashing, que é lavagem cerebral. E eu falei, gente, mas olha só. E aí eu achei engraçado que é um termo que para mim é relativamente novo, mas ele existe desde 90. E é a prática de camuflar, mentir ou omitir informações sobre os reais impactos das atividades de uma empresa ao meio ambiente. E eu falei, nossa, mas como assim? Vou pesquisar mais a fundo porque eu achei interessante. As corporações, elas apelam, né, para artifícios, para campanhas publicitárias, né, visual e merchandising, e outras técnicas para manipular a opinião pública. Então, elas manipulam as pessoas falando, não, eu sou verde. Mas você é verde mesmo? Você é a favor que existem as mudanças climáticas? Você está ciente disso? E aí, não, estou ciente. A empresa, não, é isso aí. A gente
é verde, né? Nossa, a produção aqui tem responsabilidade ambiental. E aí você vai ver a fundo, não, é o fato que as empresas praticam essa falsa impressão, né? Elas praticam isso para conseguir algo vantajoso, né? Às vezes tem alguns benefícios, né, por você ter responsabilidade ambiental, e elas praticam isso para conseguir, né, melhorar seus custos, sem ser, na verdade, responsável por toda a prática, né, errada que eles estão fazendo. Falando de empresa, é importante colocar, então, alguns exemplos. Não vou citar o nome de empresa, mas a Letícia falou bastante sobre a população tradicional. E é legal quando você vê empresas que elas... você nem parece que, às vezes, é questão ambiental. Ela tem um enfoque em sociedade, seja em pequenos agricultores, né, seja em agricultura familiar, ou seja em populações, por exemplo, que você respeita a população que ali vive. Às vezes você tem uma empresa de refrigerante, por exemplo, você busca na internet, empresa de refrigerante, que ela está causando um impacto muito grande, porque está acabando com a água de uma cidade de Minas Gerais, por exemplo. Né? Então, e a gente consome esse refrigerante, por exemplo. E ela não precisa, ela pode ter o maior sistema de economia de água, mas enquanto ela está causando impacto numa comunidade local, ela nunca vai ser verde. Por mais que ela tenha lá um ISO 14001, um sistema de gestão perfeito de economia de água, mas enquanto ela estiver explorando um recurso e causando impacto em alguma população, ela não está fazendo a sua parte, com certeza, né, enquanto empresa. E aí a gente fala de populações tradicionais, eu queria comentar sobre isso. A gente tem uma visão bem preconceituosa com populações indígenas em relação a quilombolas, reservas extrativistas, porque a gente associa muito a ideia de atraso, primitivismo e pobreza, né? Então, eu acho que é uma propaganda de um banco. Vou falar, olha só, vou dar exemplo, uma propaganda de um banco, que é muito bacana, né? Tinha um cara, resumindo, o cara estava sentado na praia, o cara estava caminhando na praia e passa por um senhor sentado na praia, né? E aí ele para conversar, e aí ele pergunta o que ele está fazendo ali na praia, né, sentado. Ele falou, não, eu sou pescador, mas eu pesco só durante a noite. E aí eu sou um só. Né? Ele falou assim, mas se você pescasse durante o dia, né, você poderia juntar mais dinheiro e contratar mais pessoas para você trabalhar dia e noite. E depois com esse dinheiro você compraria mais barcos, e aí você poderia, depois, no futuro, ter uma grande frota pesqueira. E quando você se aposentar, você poderia passar o dia na praia, né, curtindo o mar, a natureza. Aí ele falou, mas isso eu já faço. Então, quando a gente pega, da nossa perspectiva de realidade, civilização, que a gente acha que a pessoa tem que ter um estilo de vida, e a hora que a gente vê uma população que a gente acha que está atrasado, mas ela tem lá o seu sustento, ela vive com saúde, ela tem qualidade de vida, ela vive dos modos dela, sem necessidade de fazer parte do nosso modelo de consumo, a gente acha que ela está fora e que ela tem que ser ou sumir do mapa ou de trazer ela para o processo civilizatório. Só que quanto mais pessoas a gente trouxer para esse modelo de civilização, mais grave você vai tornar o colapso. Então, se você preservar estilos de vida, preservar cultura, não é preservar a gente na pobreza, deixe bem claro, quando você tem populações dessas que estão vivendo na pobreza, é porque elas perderam condições de viver do seu território, perderam condições de viver dos seus recursos, perderam condições de viver porque o seu estilo de vida está muito associado ao território. Muitas vezes perderam até o território e tem que ir para as grandes cidades e tudo mais. Então, a gente tem que ter essa percepção de que a gente não é uma civilização só nesse sentido de ter o mesmo estilo de vida. Então, hoje a gente tem também alguns movimentos de pessoas voltando para áreas rurais, são os neo-rurais, pessoas que estão voltando a querer viver no sítio, a querer viver de agrofloresta, de uma forma sustentável, pessoas que elas estão querendo sair, ainda mais com pandemia, home office, sair de grandes centros, ir para cidades pequenas, podendo trabalhar nas suas empresas de lá. Então, a gente depende também de uma mudança de estilo de vida, que não quer dizer que seja inferior, que seja pior. Ele é, às vezes, muitas vezes mais simples, com menos necessidade de futilidades, né, de coisas inúteis. Porque também uma empresa que ela produz algo inútil, se ela tiver o melhor sistema de gestão, ela ainda é um sistema de gestão para produzir algo inútil consumindo recursos naturais. Né? Então, não faz sentido também. Bom, eu ainda vou continuar com o Eric aqui, que eu vou fazer uma pergunta para ele, né? O negacionismo no seu dia a dia, assim, quando você trabalhava como
no ICMBio, né? Você era chefe do ICMBio da APA de Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. E eu tenho certeza que você deve ter muita experiência com o negacionismo, assim, frente a frente, né? Com desinformação, né? E eu queria muito que você contasse um pouco dessa experiência que você passou, né, trabalhando diretamente com populações ribeirinhas. Seria? É isso aí. Eu já trabalhei com população tradicional, seja as próprias do Rio Paraná, mas também de outras partes do Brasil, né? Eu tive a oportunidade de participar de 2 missões na Amazônia, né, contra desmatamento, além das operações aqui na região aqui mais do sul-sudeste, né, centro-oeste. O que eu lembro, assim, para fazer um resumo assim da minha experiência, um amigo meu, que você conheceu também, que era o Romano, chefe do Parque Nacional de Ilha Grande, ele falava assim, ele é engenheiro civil, né, ele saiu de uma outra parte desse universo ambiental e caiu no universo ambiental, né? Quando ele passou no IBAMA, ele entrou no IBAMA e tudo mais. E ele falava assim, eu consigo ver vocês, e agora eu me incluo, como uma seita. Porque a gente se entende, a gente é unido, a gente tem lá uma causa, né? A gente tem um trabalho, tem uma missão. Só que quem está de fora dessa seita pouco entende sobre o que a gente faz, sobre o que a gente fala. Né? A gente tem um grande cineasta falou num congresso que nós, cientistas, nós nos comunicamos mal, porque ninguém está se importando com o teu sapo. Se você não aprender a contar histórias, as pessoas não vão se importar com seus dados. Os seus dados são irrelevantes para elas. A gente tem que contar histórias. Então, as pessoas não conseguem saber o que eu faço, qual é o meu trabalho, para que eu estou aqui, onde eu trabalho, sabe, o que eu estou fazendo. Quando elas vêm conversar, elas vêm perguntar assim, de fiscalização de pescador e peixe, uma coisa do tipo, porque é complexo toda essa construção ambiental. A gente está falando só de clima, né? Mas o meio ambiente ele é muito vasto, com diversos ramos. A pessoa que vai trabalhar na área ambiental, ela acha que vai trabalhar com uma coisa, ela descobre um universo para trabalhar depois. E aí eu trago a experiência, né? Trazendo aí para o nosso tema de negacionismo e do pouco conhecimento que as pessoas têm sobre o que a gente faz. Quando eu estive na Amazônia, em 2 ocasiões, 2018 e 2019. Em 2019, eu tive bem naquele momento que tinha acontecido o famigerado agosto de 2019, que foi o Dia do Fogo. Só para quem estiver ouvindo aqui a gente saber, né, e poder pesquisar depois o que foi o Dia do Fogo, foi uma ação coordenada de pessoas, principalmente no estado do Pará, né, na Amazônia, que atearam fogo em diversas partes da Amazônia, em diversas áreas de invasão, áreas de grilagem, unidade de conservação, com o objetivo intencional de mostrar, né, o seu poder, né, enquanto destrutivo, e também de acelerar processos de invasão. Porque, só também para explicar, quando alguém fala assim de Amazônia e de fogo na Amazônia ele está relacionado a um processo de especulação imobiliária. Né? O desmatamento da Amazônia não é desmatamento necessariamente para o agronegócio. Né? Ele é especulação imobiliária. Eu chego lá na Amazônia, eu pego uma área pública, eu vou lá, ou seja, área pública, área de ninguém, né, entre aspas, né, o que é público é de ninguém. Eu vou lá, eu faço uma invasão nessa área, eu corto as árvores, e aí eu tombo ela e vendo ela para Letícia, por exemplo, aqui. Vendo para Letícia, uma árvore já derrubada, uma floresta derrubada. Essa área que não me custou nada, me custou o combustível, a mão de obra para derrubar, eu somo um lucro nisso daí, vendo para Letícia por X. A Letícia vai lá, já está seco, tá tudo, começou a secar lá aquela floresta que derrubou, o material está seco, ela vai lá e ateia fogo. E aí que vem o incêndio. O incêndio é uma etapa do desmatamento. Ela ateia fogo e planta o capim. E ela vende para a Débora por 3x, porque já é uma área valorizada, uma área que vai dar capim. A Débora vai lá, coloca gado, compra essa área, coloca gado, já é uma área de pasto, né? Ela vai tacando fogo todo ano para renovar aquilo lá, para derrubar, para queimar os tocos. E vai vender para o Guilherme depois por 4x, 5x. O Guilherme já pega uma área limpa, entre aspas, né? A gente tem essa noção de mato é sujo, mas uma área que está limpa. Ele vai lá e planta soja, e um dia chega a fiscalização do IBAMA, do ICMBio, e ele, Guilherme, cidadão de bem, né? Eu não desmatei a Amazônia, eu cheguei e já estava desmatado, eu estou aqui fazendo a vida, trabalhando, plantando soja para o desenvolvimento do Brasil, que não sei o que é que seja. Não admite ser multado. E na cabeça dele, ele está certo, ele acha que ele está certo, mas ele está numa área ilegal, é uma área que ela tem um passivo ambiental.
Aí ele vai querer o quê? Mudar a lei. Ele vai querer mudar o Código Florestal, ele vai querer mudar a legislação, ele vai querer fazer passar boiada, mudando normas infralegais. E aí ele vai querer o quê? Eleger vereador, prefeito, deputado, senador e até presidente que regularize a área dele, a situação dele, para legalizar a criminalidade. Então é isso que é a Amazônia, tá? Quando a gente esteve lá e algumas pessoas que estavam na operação, aí eles falaram, a gente contou isso, aí eles falaram assim, mas então quer dizer que a Amazônia, então não é que isso aqui pega fogo? E aí tem essa fala assim, que a Amazônia é úmida, né? Uma floresta úmida não tem como pegar fogo. É outra mentira absurda que a gente ouve, porque não tem nada a ver com isso. E aí eu fui na Amazônia combater tudo isso, fiscalização, tá? Ver amigos sendo coagidos. Uma amiga minha, ela teve os parafusos da roda do pneu afrouxados quando ela parou no mercado. Ela percebeu porque a terra estava tão suja, a roda, que ela viu marca de mão na roda e viu que estava frouxo. Então o pessoal sofre atentado constantemente na Amazônia. A pessoa não tem vida social, porque a cada moto que passa, ela acha que pode ser alguém que ameaçando ela. Quem vive na Amazônia não tem condições de ter vida social, que está lá trabalhando. E eu tenho uma oportunidade de ter ido lá e voltado, né? Mas até hoje eu ainda participo como testemunho de ações na justiça, né? Como eu fui, ou que eu lavrei um auto de infração, ou então que eu fui testemunha de uma ação de fiscalização. Normalmente são multas milionárias, porque a escala é gigantesca de milhares de hectares, então óbvio que é multa milionária. E aí você volta para o Paraná, aí detalhe, né? Quando você vai lavrar auto de infração, tem lá fulano de Loanda, Paranavaí, Umuarama, sabe? Gente do Paraná, Santa Catarina. Então não é lá o ribeirinho, não é lá o extrativista que está lá desmatando, não é o índio que está colocando fogo, sabe? Esse papo todo. É gente daqui mesmo, fazendo a vida no norte, né? A gente ouve assim, fulano, parente meu, foi fazer a vida no norte, né? É esse pessoal aí, cidadão de bem. E aí acontece o quê? Aí você volta para o Paraná, depois de tudo isso, aí a pessoa te pergunta, Eric, mas é verdade mesmo que a Amazônia está pegando fogo? Mas é verdade mesmo que está tendo desmatamento? Mas será que é verdade? Aí, por mais que isso tudo esteja claro, por mais que o INPE tenha satélites lá em cima, por mais que a gente tenha todo um aparato técnico-científico provando isso, enquanto não tem uma pessoa que fala, ela não acredita. Então, vale mais a fala de uma pessoa que esteve lá do que os fatos, do que as evidências. E a mesma fala do Eric lá, convicto que esteve lá, pode ser também a fala de um cara que foi lá abrir o norte, que fala também para ela, não, isso não está acontecendo. Aí ela vai ter duas situações. Uma pessoa que fala assim, não, eu conheço o Eric era fiscal do CMBio, ele esteve lá e ele viu que era verdade. E do outro lado do vizinho vai ter assim, não, mas eu conheço o José, que ele foi lá trabalhar no norte, ele está lá em Novo Progresso, isso é mentira, eu conheço o cara que está lá. Aí a pessoa, a Débora um dia fala assim, não, mas eu conheço uma pessoa que tem um primo, que ele diz que é mentira. E tem muito mais gente para dizer que é mentira do que gente para dizer que é verdade, entendeu? Então, o que é fato? Satélite, imagem, série histórica, isso não tem dúvida. Conta fatos, não há argumento. Exatamente, fala perfeita. E experiências, né? Nossa, que loucura. Eu fico imaginando quem trabalha com fiscalização, que complicado, que tenso que deve ser, né? O dia a dia não deve ser fácil. E eu imagino que tem que lidar, né, com pessoas que duvidam o tempo todo do que está acontecendo, com fatos, com tudo. A gente tem dados e ainda assim é difícil. Eu quero entrar num assunto aqui que acho que a gente, na verdade, né, encaminhou para ele. Mas assim, o que será que as pessoas que se dizem que são negacionistas, né? Qual que é o argumento delas? O que elas pensam? O que elas falam que não? Gente, eu consigo provar que isso aqui é mentira. Mudanças climáticas não existe. Por que elas falam isso? O que elas falam? Guilherme, você pode começar? Tá, eu vou começar com um argumento mais de pessoas leigas, uma coisa que eu sei que a Débora odeia, que é toda vez que vem uma frente fria mais forte, sempre tem alguém que fala, ué, mas não tá aquecendo o planeta, esse negócio de aquecimento global? Como é que faz sentido, então, esse frio todo? E a resposta é uma coisa que eu também falei nos últimos episódios, que eu não gosto do termo aquecimento global, eu prefiro o termo mudanças climáticas, porque não está só esquentando.
os eventos extremos estão se tornando mais frequentes. E isso inclui as ondas de frio, mas também inclui as ondas de calor, as tempestades severas. Então, essa é a principal consequência das mudanças climáticas que a gente vê hoje. Os eventos extremos se tornam mais frequentes e mais agressivos, e isso inclui as ondas de frio. Vamos lá de novo para a nossa aula aqui virtual de falácias lógicas, né? Essa que o Guilherme trouxe agora é conhecido como apelo à natureza. Apelo à natureza é o conceito de que uma coisa sempre foi assim, né? Então sempre vai ser. Ou então, por exemplo, as pessoas... Isso sempre aconteceu, né? Então agora eu que tenho que mudar, né? Ou então uma coisa sempre foi de tal jeito, então nada pode ser feito. E também é muito parecido com uma coisa assim, um pensamento fatalista. Vou voltar lá na Amazônia. Sempre pegou fogo na Amazônia, né? Então, beleza, vamos deixar continuar queimando. É isso, sempre aconteceu, continua queimando. Sempre morreu gente, né? Então, tudo bem que morram aí 600, quantos nós estamos? 600 e quantas mil pessoas de uma doença, sabe? Sempre morreu gente de dengue, né? Eu lembro que o pessoal fazia comparação com dengue. Eu fui buscar a quantidade de pessoas mortas com dengue em 2020, eu acho que foram no ano 700 e poucas pessoas, sabe? E aí o pessoal fala assim, ninguém mais fala nada de dengue, porque a pessoa, o quê? Ela atribui uma coisa como sempre aconteceu para justificar de não fazer nada. Violência infantil sempre aconteceu, pedofilia sempre aconteceu, assassinato sempre aconteceu, corrupção sempre aconteceu. Não é porque uma coisa sempre aconteceu que você não vai fazer nada para que ela mude, né? Então, se alguém vir falar esse tipo de argumento, você fala, não, isso aqui é um apelo à natureza. Esse argumento não dá nem como eu continuar a discussão, porque ele já não tem base. Você está trazendo uma condição fatalista, né? Um argumento muito usado por cientistas ou pseudocientistas que é o de que mudanças climáticas são naturais, já aconteceram no passado. Essas mudanças que a gente vê hoje não são causadas pelo ser humano, são causadas por fatores naturais, já aconteceu no passado e só está acontecendo agora mais uma vez. Por mais que, sim, ocorreram diversas mudanças climáticas no passado, teve um dado até que eu citei no episódio passado e que eu achei a fonte, era do material do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de que as mudanças que naturalmente aconteceriam num período de 10 mil anos, por causa das influências humanas, vai acontecer em menos de 200. 10 mil anos em 200. Isso é comprovado por modelos, como eu falei, a ciência trabalha com modelos. E é comprovado, através de experimentos, observações e simulações, que fatores naturais não seriam capazes de gerar as mudanças que a gente vê hoje. Vamos lá, então. Outra falácia lógica, né, da anedota, o anedotismo. Ou então, por exemplo, da causa falsa, né? Que está muito relacionada à experiência pessoal. Vou trazer um exemplo de onde eu estou, né? Do Rio Paraná. O Rio Paraná sempre teve seca. O Rio Paraná sempre teve cheia. Então, o fato de ter tido uma seca em determinado ano, em determinada década, ou então o fato de ter tido uma grande cheia em determinado ano, uma determinada década, não pode eliminar a percepção que a gente tem agora, que é o seguinte: a cada seca do Rio Paraná, ela se torna mais grave ou mais frequente. Enquanto as cheias, por efeito de barragens, ela já praticamente não acontece, né? Porque quando você tem uma grande cheia, o reservatório tem que encher para depois gerar energia, né? Para não ter apagão. Então a gente não vê mais tanto cheia. Mas a pessoa que ela pega assim, da experiência dela, ou de alguém que é parente dela, ela fala assim, não, mas esse Rio Paraná, em 1970 alguma coisa, ele secou que você podia andar dali para lá. Então, ela pega uma experiência dela de algum momento da história, e ela, para justificar o fato de agora, aquele momento da história que ficou marcado na memória dela, porque até o avô contou, porque ele foi um momento tão singular daquele momento, para justificar que todo ano tem a seca. E aí, quanto mais seca acontece, e aí tem um paradoxo, né? Quanto mais seca acontece, mais isso parece ser normal.
aí as pessoas elas se sensibilizam menos, elas passam a tratar isso com normalidade, e aí daqui a pouco o meu filho vai falar assim, não, mas meu pai conta que todo ano seca. Então, a naturalização dessas catástrofes, a naturalização de vendaval, a naturalização de furacão, a naturalização de cheias, a naturalização de secas extremas, ela é um perigo porque as pessoas elas vão trazendo isso para a experiência pessoal dela e elas vão passando, então, a desprezar o que a gente está claro, o que a gente está vendo. E aí, se você pega dados científicos de novo numa série histórica, você mostra que tem uma evolução, que isso está acontecendo, que não é porque aconteceu algum dia que isso vai acontecer de que é natural, entendeu? Que é natural e que sempre foi assim. A nossa percepção de sempre foi assim é de um tempo de vida, sabe? A gente precisa de ciência para mostrar isso no tempo de gerações, no tempo de 2 vidas, né? E a gente conseguir parar para pensar, peraí, só a minha percepção então não vale. Só aquilo que eu estou percebendo não vale, porque eu tenho que pegar a percepção, não só a percepção, eu tenho que pegar, então, fatos. Os fatos são esses. Sim, enquanto naturalizam todas essas catástrofes, as mudanças climáticas vão tornando elas cada vez mais frequentes e mais agressivas. Daqui a pouco vão naturalizar até casa pegando fogo, se continuar desse jeito. Eu queria entrar em mais um argumento aqui, esse aqui eu acho muito problemático. A queima de combustíveis fósseis, as queimadas, atividades humanas, em geral, emitem muito carbono. E esse carbono potencializa o efeito estufa, causando as mudanças climáticas. Mas tem gente, principalmente cientistas ou pseudocientistas, que dizem que o carbono é bom para as plantas, porque elas usam o carbono para fazer fotossíntese. E não, porque isso é só até um certo limite. As plantas, sim, absorvem dióxido de carbono para fazer a fotossíntese, mas primeiro que se o nível de carbono for muito alto, a fotossíntese pode inclusive parar. E além disso, com o carbono potencializando o efeito estufa, isso alimenta as queimadas, por exemplo, que liberam ainda mais carbono e diminuem a cobertura vegetal para absorver esse carbono. Então, esse argumento eu acho extremamente problemático. Agora eu vou falar aqui de uma amiga da Débora, que eu não vou falar o nome, porque existe na ciência também, as pessoas que elas têm também a ciência como fé, tá? Como religião também. Acreditam na ciência como a ciência capaz de prover tudo também. E a tecnologia capaz de resolver tudo. E aí eu vi de uma vez de uma engenheira ambiental exatamente essa profecia, de que a tecnologia será capaz de resolver. Que o ser humano ele é tão competente na ciência que ele vai achar solução para isso, sabe? Qualquer que seja, né? Para capturar carbono, para resolver a questão de mudança climática, temperatura, o que quer que seja. Então, o que eu trago esse exemplo aqui? Que a gente tem a tecnologia mais óbvia, que é uma árvore. Então, isso que você está falando do CO2 faria sentido se não estivéssemos desmatando, se estivéssemos plantando, primeiro, desmatamento zero, porque você, além de eliminar uma árvore, você libera CO2 na atmosfera, e você conseguisse ampliar a escala de sequestro de carbono. Você, além de você reduzir as emissões, porque é uma questão matemática, né? Se eu emito tanto, eu tenho que capturar tanto, né, para fechar a conta. E essa conta está longe de fechar. Então, faz sentido se você parar as emissões e se você reflorestar, se você restabelecer, se você fizer agricultura de baixo carbono, né? Se você conseguir jogar o CO2 da atmosfera no solo para você produzir comida, né? Se você conseguir fazer isso de uma forma que seja sustentável, e não sustentável naquele termo de jargão assim que já, né, banalizou, um sustentável de que se sustente no equilíbrio, nessa balança, né, de relação de carbono, do que é emitido e do que é capturado. Então, a tecnologia mais eficiente para isso é a árvore, né? É plantar. E aí, não é só o CO2 essa relação, né? É plantar muita árvore, é plantar floresta, né? Restauração. Nós estamos na década da restauração, né? Esse ano é a década, essa década aqui agora é a década da restauração, é a década que
muitos governos, não governamentais, empresas têm metas de reflorestamento. Então, está aí uma aposta que a gente faz, então, de tecnologia, então, de restauração. Perfeito, Eric. Gente, incrível o nosso bate-papo. A gente vai estar agora encerrando. Eu queria muito que todos fizessem uma consideração final, né, de tudo que a gente falou aqui, que foi muita informação importante, interessante, que vai agregar muito para quem não entende nada do assunto, para quem não ouviu falar nada sobre negacionismo até hoje, ou quem ouviu falar, mas não sabe nem o que está acontecendo, que está perdido, ou que só se informa pelo WhatsApp. Acho importante, nesse momento, a gente conseguir disseminar esse podcast, esse episódio, para chegar em todos mesmo, assim. E gostaria muito que cada um fizesse a sua consideração. Letícia, por favor. Bom, primeiramente, queria agradecer o Eric aí, nosso convidado. Aprendi muito, além do que eu achei que eu podia aprender ainda mais sobre esse assunto. Então, obrigada de novo. Acho que um dos pontos que você levantou é que sozinhos e aceita, né, do meio ambiente aí, a gente não vai conseguir ir muito longe, né? Então, a gente precisa realmente que as pessoas estejam de mãos dadas para que a gente consiga evoluir um pouco mais e rápido, para não depender somente das crianças, né? Como a gente comentou aqui no podcast. Então, um dos pontos que a gente pode alocar, pode conectar, é que no nosso próximo episódio a gente vai falar, enquanto sociedade, o que a gente pode fazer, né? Para poder evoluir e se desenvolver ainda mais. Então, enquanto empresa, enquanto ONG, enquanto comunidade. Então, ter ouvido aqui esse podcast hoje foi muito enriquecedor, porque, cara, se conecta com tudo, se conecta com o que a gente está falando desde o primeiro do episódio piloto. Primeiro, é importante que a gente tenha sempre uma análise crítica e que a gente não acredite em tudo que a gente veja, por mais que a pessoa tenha uma eloquência assim, muito grande, né, de falar. Então, procure se informar individualmente, procure informar os seus, né, seus familiares, os seus colegas, porque é isso, vira uma cadeia bem grande e cada um vai falando um para o outro, e essa informação positiva e verdadeira vai se arrastando cada vez mais. E acho que o que eu deixo aqui é acredite na ciência, porque sem ciência a gente realmente não é nada. Guilherme, pode ir. Eu queria mandar uma mensagem para todos os cientistas que estão ouvindo a gente, voltando naquilo que o Eric falou da nossa responsabilidade, como pessoas que têm acesso à informação, nós temos essa responsabilidade de passar isso para frente. E eu sei que muitas vezes é difícil, principalmente falando sobre pessoas negacionistas, é muito difícil atingir essas pessoas, porque normalmente elas vivem dentro de bolhas, elas só ouvem o que elas querem ouvir. E além disso também é muito mais fácil, no contexto de mudanças climáticas, é muito mais fácil acreditar que está tudo bem. E eu cheguei a falar também nos últimos episódios que é muito difícil, na maioria das vezes, traduzir o conteúdo da academia para uma linguagem que qualquer pessoa entenda. Só que se a gente não, pelo menos tentar falar com essas pessoas, atingir essas pessoas, a gente não pode esperar que elas mudem. Então, minha mensagem é para todos os cientistas, pelo menos tentem, procurem alguém que você sabe que não acredita muito na ciência e tente, pelo menos, convencer ela, tente traduzir seu conhecimento de uma maneira que ela entenda. Então, vou aproveitar, então, já que cada um está dando uma mensagem, vou dar uma mensagem para o negacionista, que por acaso ele achou esse podcast, porque eu duvido que o negacionista ele vai acessar assim de livre vontade, né? Ele errou ali, ele está ouvindo e se interessou e está ouvindo. Não se ofenda, né? A nossa crítica não é a você, negacionista. Porque a gente não pode também tratar todos os negacionistas da mesma forma, né? Tem o negacionista que ele está ali por interesse, né, político-econômico, tem o negacionista que está ali por vaidade, né, porque ele sabe que ele vira estrela, e tem o negacionista porque é por falta de conhecimento, né? E esse aí a gente tem que trabalhar, e aí o que a Letícia falou, né, de acreditar na ciência. E é legal quando a gente fala de acreditar na ciência, a gente ouviu falar muito esses últimos 2 anos, acreditar na ciência, porque é quase também um apelo de fé, né? Você fala de crença, né? Acredita, né? Que crença é uma coisa assim que você acredita.
independente de qualquer coisa. Então, eu vou até além, então, né? Confia na ciência. Né? Se você, quando a gente não conhece alguém, ou a gente é pequeno, não sabe andar, a gente segura na mão do pai, ou vai andar de bicicleta, tem que colocar a rodinha, a gente vai porque a gente confia, né? Em quem está ali apoiando a gente. Confia na ciência, porque é a ciência que te faz andar de avião, sabe? É a ciência que te faz assistir televisão, sabe? É a ciência que te faz viver 80, 90 anos, sabe? Confia, porque se a ciência fez tanta coisa até hoje, dá um crédito para ela, sabe? Confia, porque pode ser que ela te faça bem, que ela continue te fazendo bem, né? Então, confia que vai dar certo. E obrigado, viu, pessoal? Acho que foi muito legal esse papo, assim, vocês são super bacanas. Parabéns pelo podcast. Já ouvi os dois, vou continuar acompanhando as repercussões futuras aí também desse trabalho de vocês. E estou à disposição, sempre que a gente quiser bater um papo aí, pode chamar. Obrigado. Nós que agradecemos, Eric. Foi incrível o bate-papo, gente. Olha, é um tema assim, muito importante e que acho que a gente não pode parar de falar nunca sobre isso, porque, infelizmente, o negacionismo anda aumentando. Uns dados, eu acabei acompanhando alguns dados nessa semana para passar para vocês, assim, algumas informações, e aumentando. E isso é um pouco triste, assim, que as pessoas não estão duvidando do que ouvem por aí, estão duvidando da ciência. Então, eu falo das minhas palavras de todos, porque eu acho que, assim, negacionistas, acreditem na ciência, confiem, e cientistas, vamos juntos, né, disseminar a informação, vamos conseguir passar isso para todo mundo, e de forma mais clara, né, não só numa linguagem tão difícil também, eu acho que é importante a gente conseguir passar isso para a população de um modo geral. Agradeço novamente, e, gente, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!